confiabilidade de estar nos oferecendo essa oportunidade para propagar a palavra do nosso Deus, que é trino, que é poderoso, que é majestoso, que é glorioso e que tem poder para transformar vidas. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela tem um poder muito grande de transformar vidas, pois o nosso Deus é perito em transformação. Foi para isso que ele desceu ao mundo, foi para transformar vidas. Nós vimos que lá em Caná da Galileia, ele foi convidado para um casamento. E lá, o que foi faltando, ele foi suprindo. Nós sabemos que o vinho faltou. E ali, ele foi... fizeram ele saber que tinha faltado vinho e ele transformou água em vinho. E daí começou o seu ministério de transformação. Ele transforma água em vinho, ele transforma o pecador em um instrumento para usar na sua obra. E é por isso que nós estamos alegres nessa tarde feliz aqui por essa palavra maravilhosa que é a Bíblia Sagrada, que nos ensina como nós conduzirmos diante do nosso Deus. Vamos ler aqui uma porção da palavra, Lucas 19, versículo 1 ao 10º versículo. Vamos lá. A epígrafe do texto fala: Zaqueu publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a missão do nosso Deus. Lemos aqui a porção da palavra do Senhor, que trata da vida de um homem pecador, um homem que era considerado na sua cidade um homem pecador, um homem ladrão, um homem de vida desarrumada diante da sociedade e diante de Deus. Era o Zaqueu. Mas um certo dia ele ouviu falar de Jesus, porém ele não conhecia Jesus. Mas quando ele viu uma grande multidão aglomerando nas avenidas de Jericó, ali ele procurou saber o que era e soube que era Jesus o Nazareno que estava vindo em sua direção. Ele teve um grande interesse de conhecer Jesus, pois ele ainda não conhecia. Ele teve um desejo de ver Jesus. Ele só queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus para saber quem ele era, porque a fama dele corria por aquela cidade, por aquela circunvizinhança. E ali ele tinha um desejo ardente de ver Jesus. E ali ele montou a sua estratégia. Vou ver ele como? Sou de pequena estatura, a multidão aglomerava, Jesus estava no meio e ele era muito baixinho, não podia ver quem era Jesus. Mas ele olhou a avenida e tinha uma figueira brava que o seu galho atravessava a rua e ele agora disse consigo mesmo: vou subir esta figueira, vou me posicionar em cima, ele há de passar aqui por baixo e eu vou olhar e vou saber quem é Jesus. E agora ele foi surpreendido, ele queria ver quem era Jesus, mas ele foi surpreendido, porque ele queria ver um homem onisciente, onipresente e onipotente, que quando ele arquitetou aquela ideia de subir aquela figueira para simplesmente ver quem era Jesus, Jesus vai passando por baixo, e agora Jesus olha para cima e vê aquele homem, e chama ele pelo nome, como
que se já conhecesse Zaqueu. E disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E ali Zaqueu se apressou e desceu rapidamente e teve aquele encontro com o Senhor. Agora nós vamos falar do encontro de Zaqueu com o Senhor. E o Senhor, aquelas pessoas que rodeavam o Senhor, ficaram arrazoando no seu coração e dizendo: como é que este vai ser hóspede de um homem pecador como Zaqueu, um ladrão, um homem malfeitor, um homem que adquiriu bens de forma errada, e ele se atreve em ser hóspede deste homem? Aquele povo não conhecia o ministério de Jesus. Ele não veio para os sãos, e sim para os doentes. Ele não veio para os santos, ele veio para os pecadores. Ele veio para transformar, ele veio para salvar, purificar e colocar no lugar dele como santo, como homem lavado, remido, purificado pelo seu sangue. Pois a vida de um homem, a partir de um momento que ele tem um encontro estreito com o Senhor, a sua vida não é mais a mesma. Foi o caso de Zaqueu. A partir do momento que ele desceu daquela árvore para ter um encontro mais próximo de Jesus, ele teve a sua vida transformada. E agora ele hospeda Jesus em sua casa. Aqueles que arrazoavam ao seu redor, o Senhor fez com que ele sentisse a forma de falar e eles entenderem. Ele disse: Senhor, vou dividir os meus bens com os pobres. E se em alguma coisa defraudei alguém, quero restituir quadruplicado. Ali só Deus poderia fazer aquela obra na vida de Zaqueu. Só o Senhor poderia fazer aquela obra na vida de Zaqueu, porque o homem pecador, o homem ímpio, a partir do momento que ele interessa em conhecer Jesus, ele tem a vida mudada. Foi o caso que aconteceu com Zaqueu, o homem, o publicano, aquele homem errado que agora tem a sua vida transformada. Foi para isso que o Senhor desceu, se desfez da sua glória e desceu a esta baixa terra para endireitar caminhos, para transformar vidas, para salvar, para purificar e preparar para morar no céu de glória ao lado do Pai eterno. Nós vimos outro milagre maravilhoso aqui também em Jericó. Foi o encontro do cego Bartimeu. O cego Bartimeu também mendigava, era um homem pobre, era um homem sujo, era um homem que não tinha tinha uma vida mais ou menos desprezível. Mas o Senhor prova o seu amor. Ele não olha só para o rico. Ele não transforma somente o rico. Ele transforma o pobre, o mendigo, o leproso. Ele fez prodígios e maravilha na vida de muitos carentes. Muitas pessoas que necessitavam do milagre de Deus. E aquele cego estava ali, à beira do caminho, vestido numa capa de cego, porque para pedir esmola naquele tempo, tinha que se trajar com o traje de um cego, de um mendigo, para a população poder ajudar. E ali o cego estava à beira do caminho. Todos que passavam ele não podia ver, mas ele dizia: me dê uma esmola, eu preciso de uma esmola. Ele estava ali angariando o seu sustento, ele estava ali mendigando, pedindo àqueles que podiam lhe ajudar com uma moedinha, com alguma coisa que ele pudesse levar para a sua casa, para o seu lar, para o seu sustento. Mas um belo dia, um certo dia, o dia do milagre, um dia de sorte, um dia de bênção, ele ouviu o tropel de uma grande procissão na avenida de Jericó. E ali ele pergunta: o que é aquilo? Se ele pergunta, é justamente porque ele não sabia, porque ele não enxergava, ele não via. E ali ele perguntou e alguém lhe disse: Jesus o Nazareno está passando. E ele cresceu em si uma grande esperança, uma grande expectativa, porque ele sabia que a partir daquele momento, conforme ele se apresentasse a Jesus, Jesus estava de braços abertos para lhe socorrer, para lhe fazer ver, para lhe restituir a saúde dos olhos. E ali estava aquele mendigo. E todos que se adiantavam de Jesus, todos que passavam à frente de Jesus, chegava para ele e dizia: cala-te, cego, ele não vai te atender, ele não vai te atender.
Mas o cego, quando ouvia essas palavras negativas, ele aumentava o seu grito, ele aumentava a sua voz. E dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, quando emparelha com aquele cego, ele ouviu o clamor do cego e disse, trazei-o. E ali trouxeram aquele cego até a presença do Senhor. Porque anteriormente ele estava à beira do caminho, afastado do caminho. Mas Jesus, para operar na vida do homem, o homem tem que entrar no caminho. Quem é o caminho? O caminho é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E ali levaram aquele cego, ali a presença do Senhor. No meio do caminho, o Senhor quer te abençoar, quer operar prodígio e maravilha em tua vida. É no meio do caminho, não é na beira do caminho. Na beira do caminho ficam os cegos, os paralíticos, os mancos. Mas o Rei dos Reis, aquele que cura, médico dos médicos por excelência, ele quer te trazer para o meio do caminho. Não importa a tua posição, não importa qual é a tua posição, se é pobre, se é rico, se é mendigo, não importa. Se é preto, se é branco, não importa qual é a tua classe social. O que importa é o teu interesse por ele. Abre o teu coração para Jesus. Procura conhecer esta verdade. Pois ele diz em João 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tu quer ser liberto hoje? Tu quer ser abençoado pelo Senhor? Procura ler a palavra e conhecer esta verdade. Aqui está toda a bússola para te conduzir pelo caminho de salvação. Porque só existe dois caminhos. O caminho de salvação e o de perdição. Para tu encontrar o caminho de salvação, procura a luz que é Jesus. Procura a luz que é Jesus. Procura conhecer Jesus. Procura conhecer a verdade como Zaqueu procurou. E aqui o cego, ele foi surpreso quando foi um portador mandado pelo Senhor dizendo, vem para o meio do caminho, pois ele quer te abençoar. E quando o cego se aproxima de Jesus, Jesus pergunta para ele, o que tu queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, quero ver, simplesmente ver. E o Senhor disse para ele, vê, a tua fé te salvou. Uma palavra de autoridade, vê, a tua fé te salvou. É isso que o Senhor quer fazer com o pecador nesta tarde maravilhosa. Ouça a palavra, medite na palavra, procure conhecer Jesus, procure ter um encontro estreito com o Senhor, porque Ele está de mãos estendidas para ti, dizendo, vem a mim, e eu vou te abençoar. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós estamos atravessando muito dias difíceis, dias de dificuldade, mas nós temos um Deus que faz as barreiras caírem, as correntes caírem, os cadeados caírem, as muralhas caírem, todas as impossibilidades da nossa trajetória espiritual. Só quem pode transpor é o nosso Jesus de Nazaré. Procure conhecer Ele, faça como Zaqueu. Zaqueu teve uma vida transformada, Zaqueu recebeu a salvação. Nós temos outros exemplos de pessoas que interiorizaram no seu coração e disseram que se eu tiver um encontro com Jesus, o meu problema é resolvido. Quer um exemplo? A mulher do fluxo de sangue. Era uma mulher que há 12 anos perdia a vida. Nós sabemos que o sangue é a vida do ser vivo. Não importa animal, cristão, qualquer pessoa, qualquer bicho que tem sangue nas suas veias. Se perder, perdeu a vida. Mas aquela mulher, ela interiorizou no seu coração. Ela já tinha gastado seus bens, já tinha gastado tudo que possuía. E tudo ia de mal a pior. Mas um dia, ela lembrou de Jesus. E disse, se eu pelo menos tocar na orla do seu vestido, sararei com certeza. Porque Ele é poderoso. E agora, ela sabe onde está o Senhor. E ela vai enfrentar uma grande dificuldade. Porque uma mulher que se achava no estágio que ela estava,
não poderia estar no meio de pessoas, porque era considerada imunda. E se alguém o tocasse, ficaria imundo também. E ela teve que se camuflar, se vestir, se ocultar e enfrentar aquela fraqueza que ela se encontrava há 12 anos. E foi se rastejando atrás do Senhor, rosto coberto, toda coberta, para que ninguém o reconhecesse. E quando ela se aproxima de Jesus, ela toca na orla do seu vestido, lá na bainha do vestido, do manto de Jesus. Mas quando aquela mulher toca naquele manto, ele sente um efeito muito grande do seu corpo. E agora ele replica: quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos: Senhor, o que é isso? É uma multidão tão grande, tanta gente te toca de um lado e de outro, e tu perguntas quem te tocou? Ele disse: mas esse toque foi diferente. Esse toque foi diferente. De mim saiu virtude. E agora a mulher, atônita, trêmula, diz: Senhor, fui eu que te toquei, terei, cantarei. E o Senhor, e ali aquela mulher já estava sã, já estava curada, porque tocou em Jesus. Você está enfermo? Você está com problema? Você está enfrentando alguma luta? Procura tocar em Jesus, mas toca diferente, toca decidido, toca com propósito de ficar na presença dEle, porque o Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. O Senhor tem um compromisso com todos que se comprometem de lhe seguir, de lhe obedecer, de propagar o seu nome para aquelas pessoas mais carentes, para aquelas pessoas que têm desejo de saber quem é Jesus, como foi o Zaqueu. E aqui aquela mulher recebeu a sua cura. E além da sua cura, ela recebeu a salvação. Pois o Senhor disse: filha, vá em paz, a tua fé te salvou. A fé daquela mulher era diferenciada. Aquela fé, porque muitas pessoas tocavam em Jesus. Muitas pessoas apertavam Jesus. Mas não era com compromisso, não era com objetivo. Tenha objetivo diante de Deus. Tenha o seu objetivo diante de Deus, e o seu problema será solucionado, porque o nosso Deus é poderoso, nosso Deus é majestoso, nosso Deus é glorioso, e nós vimos isto no início da criação. Criou o mundo com tudo que nele há, criou o homem para que o adorassem, e nós sabemos o que foi que aconteceu. Depois que ele criou o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem o obedecesse, para que o homem lhe adorasse, o homem caiu na tentação do inimigo. E agora, o que ele fez? Deslocou o seu filho do alto céu e trouxe a baixa terra para resolver a questão de salvação do homem. E aqui está: o homem recebeu essa graça, essa possibilidade de salvação, mas muitos estão rejeitando o Senhor, abraçando os manjares do rei, abraçando as oferendas que o mundo oferece. E nós sabemos que o compromisso do Senhor é com aqueles que são compromissados em obedecer. Vimos um gesto maravilhoso de um jovem chamado Daniel. Daniel era um servo do Senhor e ele veio para a Babilônia, e lá nós sabemos o que ele enfrentou. Ali ele foi perseguido porque orava ao Senhor 3 vezes ao dia. E eles não queriam que nenhum homem se curvasse diante do Deus verdadeiro. E Daniel interiorizou no seu coração de continuar orando. E se ele continuasse orando, ele iria ser jogado na cova para ser devorado pelos leões, famintos e ferozes. Mas Daniel não temeu, porque Daniel sabia o Deus que ele servia. Ele não se curvou diante das ameaças, diante das perseguições, continuou orando. Alguém chegou: Daniel, tu sabe o que te espera? Uma cova com leões para te devorar. E ele disse: o jeito é orar, o jeito é orar. O jeito é orar. E continua orando. E o que aconteceu? Daniel foi até jogado dentro da cova, mas o nome do Deus dos exércitos foi exaltado, porque os leões não o devoraram. Os leões não devoraram. Quando o rei chegou à boca daquela cova, à porta, ele gritou: porventura, Daniel,
o teu Deus te livrou? E ele, sim, ó rei. Respondeu, e para surpresa do rei, Daniel estava intacto, estava lá misturado com os leões, e nada de mal lhe aconteceu, porque ele interiorizou no coração, o seu objetivo era obedecer, o seu objetivo era agradar o Deus dos exércitos, não decepcioná-lo, não ter medo, pois nós temos que confiar no Senhor. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E Daniel foi privilegiado. Ele entrou na cova, enfrentou lá os leões tranquilos, nem feriu, não fez nada com Daniel, porque Daniel serve ao Deus vivo. Também nós temos outro exemplo magnífico, foi os 3 jovens da fornalha. Os 3 jovens também refutaram as oferendas do rei e agora foram ameaçados a ser jogados em uma cova de fogo. Cova de fogo, nós sabemos que o fogo, ele arde, ele queima, ele devora, ele mata em poucos minutos. Mas aquele jovem arriscaram as suas vidas, mas não renegaram, mas não refutaram a obedecer o Senhor dos exércitos. E agora, eles foram lançados na fornalha. Os que jogaram aquele jovem pereceram, porque a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Eles pereceram, mas os jovens passeavam dentro da fornalha. Quem serve ao Deus vivo, quem obedece ao Deus vivo, quem rejeita as oferendas do mundo por o Senhor, ele pode entrar no fogo, mas o fogo não vai submergir. O nome de Deus é glorificado. As ondas podem até virem, mas não vai te afogar, porque o Deus dos exércitos está no controle, está no comando da tua vida. E é assim que o nosso Deus faz. Aqueles jovens saíram intactos e o nome do Deus dos exércitos foi glorificado. E nós vimos como é importante termos esse compromisso de obedecer, de buscar o nosso Deus, porque Ele peleja por aqueles que lhe temem, por aqueles que lhe buscam. O nosso Deus está de braços abertos. Ele não rejeita nenhum que vem a Ele com o coração aquebrantado. Ele não rejeita oração. Ele não rejeita uma pessoa que quer conhecer Ele de perto, porque quando nós interiorizamos no nosso coração para conhecer Jesus de perto, Ele se aproxima de nós e age por nós diante das adversidades. É assim que o nosso Deus faz. Zaqueu teve uma vida transformada, o cego de Jericó teve a sua visão recuperada. A mulher do fluxo de sangue recebeu a cura. Daniel foi guardado. Os 3 jovens na fornalha de fogo foram protegidos. E o nome de Deus em tudo isto foi glorificado e exaltado. O nosso Deus enfrentou o Calvário, morreu na cruz, mas ressuscitou o 3º dia. E Ele vive e está aqui ao teu dispor, aos nossos dispor, para nos abençoar e nos guardar em tudo, em nome de Jesus. É esta palavra que o Senhor mandou para os nossos corações essa tarde. Que Deus em Cristo nos abençoe. Só tenho a agradecer pelo convite que o irmão Jadiel me fez. Muito obrigada a todos aqui e que Deus em Cristo continue o abençoando e que essa rádio possa ser um canal de bênção para toda a população de Barra do Corda e, por que não dizer, do Maranhão e por onde ela puder alcançar. Que Deus em Cristo nos abençoe. Muito obrigada. Aleluias. Acabamos de ouvir aí esta